Imagine alguém dizer que existe uma rede de pessoas ricas e influentes que esconde crimes terríveis. Durante muito tempo, eu sempre reagi da mesma forma. Tudo isso é teoria da conspiração. Sempre fui cético, sempre contestei essas histórias. Terra plana, o homem nunca foi à lua, sociedades secretas. Para mim, tudo isso foi sempre um absurdo. Mas existe um momento onde a realidade ultrapassa essa linha do absurdo. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu comecei a acompanhar o caso Epstein. Porque algumas histórias que parecem conspiração, na verdade escondem crimes reais. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Eu sempre tive um cuidado, então, com essas teorias da conspiração, porque muitas dessas nascem de interpretações erradas e desinformações. Por exemplo, o do homem nunca ter pisado na Lua. Mesmo depois de tantas evidências científicas e históricas, ainda tem gente que acredita que o homem nunca pisou na Lua. Ou o da Terra plana. Mesmo depois de séculos de conhecimento, ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Esse tipo de teoria, então, ele se sustenta mais na desconfiança do que nas evidências. E eu sempre me mantive uma postura crítica sobre essas histórias. Mas existe um perigo nesse caminho. O perigo de achar que todos os escândalos são impossíveis e que crimes grandes demais não possam acontecer. E o caso Epstein nos mostrou que a realidade pode ser ainda mais perturbadora que as teorias. Jeffrey Epstein era um financista bilionário americano. Durante anos, ele circulou entre algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Políticos, bilionários, celebridades. Ele tinha mansões luxuosas, um jato particular conhecido como Lolita Express e uma ilha privada no Caribe. Durante muito tempo, Epstein parecia apenas mais um milionário excêntrico. Mas por trás dessa imagem, existia algo muito mais sombrio. Ao longo de décadas, ele foi acusado de explorar sexualmente meninas menores de idade. E segundo diversas investigações, ele teria usado sua riqueza e influência para montar uma rede de abuso. Muitas vítimas afirmaram que eram recrutadas ainda adolescentes. Algumas tinham apenas 14 ou 15 anos. Em 2008, Epstein chegou a ser preso e condenado. Mas ele recebeu uma pena extremamente controversa. Ele fez um acordo para cumprir uma pena mais leve. Basicamente, ele passava um tempo na prisão e um tempo fora da prisão. Para muitos promotores e vítimas, isso parecia uma grande injustiça. Parecia que o dinheiro tinha falado mais alto. E falou. Esse episódio, então, levantou uma suspeita sobre a proteção política e judiciária. Mas o caso não tinha explodido totalmente ainda. Isso só aconteceria anos depois. Em 2019, Epstein, então, voltou ao centro das atenções. Ele voltou a ser condenado, e dessa vez com acusações mais amplas. Falava-se então agora numa rede de exploração internacional de pessoas, e expunha aí nomes poderosos que frequentavam suas propriedades. O mundo inteiro então começou a prestar atenção. Mas aí aconteceu uma coisa que deixou esse caso ainda mais misterioso. Epstein então foi encontrado morto na prisão. Oficialmente ele teria tirado a própria vida. Mas as circunstâncias levantaram dúvidas. Câmera que não funcionava, guarda que não estava presente, sistema de vigilância que falhou. E isso abriu espaço, então, para uma avalanche de suspeitas. E aqui entramos mais uma vez no território das teorias. Alguns dizem que Epstein foi silenciado. Outros acreditam que ele poderia expor pessoas poderosas. Mas, independentemente dessas especulações, o caso Epstein revelou que crimes extremamente graves podem acontecer dentro de ciclos de poder. Durante muitos anos, as vítimas foram ignoradas. As denúncias foram minimizadas. E isso levanta uma questão difícil. Será que o dinheiro e o poder pode realmente proteger uma pessoa da justiça? A história, infelizmente, provou que sim. Outro caso que sempre assombra o mundo é o desaparecimento de Madeleine McCann, uma menina de apenas 3 anos que desapareceu em 2007 em Portugal. Até hoje o caso não foi totalmente resolvido, e ele nos lembra de algo muito duro. Crianças realmente desaparecem. Não é ficção, não é teoria, é uma realidade dolorosa que acontece em várias partes do mundo. Essas histórias se cruzam e fazem muita gente se perguntar até onde esses crimes podem ir.
Mas tem uma coisa que começou a me incomodar. Quando a gente para olhar com mais atenção, a gente percebe que ao longo dos anos, o cinema, principalmente Hollywood, contou várias histórias que hoje, assustadoramente, parece próximo dessa realidade. Mas não como uma revelação escondida ali, uma mensagem subliminar, mas sim como um reflexo, um espelho retorcido da realidade. Como, por exemplo, em Olhos Bem Fechados. Aqui nós temos uma elite poderosa, cercada de luxo, envolvida em práticas secretas e protegida por uma certa influência. E temos Spotlight, onde a história é mais parecida com a realidade. Uma organização gigantesca escondendo abusos por anos. E olha só, vítimas tentando ser ouvidas e silenciadas. Aí vem um ponto que me chamou muita atenção. O filme Telefone Preto. Aqui nós vemos uma figura perturbadora. Um sequestrador que usa uma máscara. Essa máscara é muito parecida com o rosto de alguém, hein? Uma máscara que esconde quem realmente ele é. Talvez aí seja uma grande metáfora com essa história. Porque no fundo, muitos desses crimes não têm uma cara. Porque muitos deles se escondem no status e no poder. Gente que por fora parece normal, respeitável, intocável. E isso é o que mais assusta. Porque quando casos como o do Epstein vêm à tona, parece um déjà vu. É como se a gente já tivesse visto isso antes. Só que nas telas era ficção. Na vida real, não é. Talvez o cinema nunca tenha tentado denunciar. Mas também, Hollywood nunca escondeu. Talvez o que incomode não é o que ele tentou nos mostrar, mas sim o que a gente escolheu não enxergar. Talvez a grande lição de tudo isso é manter o equilíbrio. Nem tudo é conspiração. E também, nem tudo é impossível. A história está cheia de escândalos, corrupção, abuso de poder, redes criminosas escondidas aonde você nem imagina. Por isso, o mais importante é manter algo simples, pensamento crítico, questionar sem cair em paranoia, mas também não ignorar os fatos. O caso Epstein não é apenas a história de um homem poderoso. É um lembrete de que dinheiro e influência podem criar sombras perigosas e também de que muitas vítimas passam anos tentando ser ouvidas. Histórias como essa nos obrigam a encarar uma pergunta difícil: até que ponto o poder pode esconder crimes? E talvez a resposta para essa pergunta ainda esteja sendo descoberta. Mas existe um ponto nesse assunto que me fez refletir ainda mais profundamente. Porque quando a gente olha para histórias como a de Jeffrey Epstein, uma pergunta inevitavelmente aparece: como alguém consegue tratar seres humanos como objetos? Como alguém chega ao ponto de acreditar que pode usar outras pessoas simplesmente porque tem poder, dinheiro ou influência? E aqui a história entra então dentro de um território ainda mais inquietante, porque essa ideia de que alguns seres humanos são mais importantes do que outros não é nova, e já apareceu muitas vezes ao longo da história. E talvez uma das versões mais perigosas dessa ideia tenha nascido dentro da própria ciência. Uma teoria que acreditava que a humanidade poderia ser melhorada, selecionando quem poderia nascer e quem não. Essa teoria foi chamada de eugenia, uma ideia que, em nome de um suposto progresso da humanidade, acabou justificando uma das fases mais cruéis do século XX. E essa história também é muito perturbadora. Eu vou deixar aqui do lado o link do próximo vídeo aqui do canal, que fala justamente sobre essa história da eugenia. Porque quando a ciência perde a ética, as consequências podem ser devastadoras. Desde já, muito obrigado a todos vocês e te vejo no próximo vídeo.